Se vocês vissem o que está acontecendo aqui nesse momento, uma energia, uma iluminação, que mulher é essa? Seja muito bem-vinda, Muito Zizi. É muito um prazer receber obrigada. você aqui no O Sofá da Fofa. prazer é todo meu. Gente, que mulher lindíssima. Ela vira... Não, acabei de chegar de Madrid, então assim, eu estou com meus gatilhos, né? Imagina, apesar de ser psicóloga, eu tô cheia de gatilhos, preciso me tratar, né? Só vejo aquelas mulheres lindas, maravilhosas. Aí eu chego aqui, ela já está perfeita, linda. Ela vira para assessora, eu vou me trocar. Mas eu imaginei, né? Sexta-feira, um tênis descolar. Minha irmã, ela me põe um look num corpo, minha irmã. Eu falei, não tem condição, ela é maravilhosa. Você pode contar um pouquinho de você? Fiz rádio, não tenho jornalismo. Minhas faculdades são psicologia e estilista, né? Então, assim, mas fiz rádio, inclusive também de estética, né? O Tiago, a gente nos conheceu e aí ele me convidou para fazer rádio e eu era repórter lá de Alphaville e eu era o repórter Zizi Alphaville mesmo, né? E aí depois também eu fiz televisão, por isso que eu falo, né? É uma grande amiga minha, a Flávia Cheirosa, ela tinha um programa na época, SBT Regional, e a gente é muito convidado, porque a gente que está à disposição do reino, a gente que está à disposição do nosso propósito, do nosso chamado, então tem convites que a gente não pode recusar, né? E mesmo com a minha agenda muito cheia, quando ela me convidou, eu falei, eu aceito. Gente, aí eu cheguei na televisão, pra cá, não sabia para onde olhar, mas assim, eu fiquei no ar um tempinho, de 2015 a 2020. Não fiquei mais porque, assim, a minha agenda. E como eu viajo muito, né, morei um tempo lá fora nos Estados Unidos, depois morei um tempo na Europa, minha vida é corrida. Por isso que eu não continuei, né, mas assim, essa é um pouquinho de mim. E hoje eu estou como estilista, que eu estou amando ser estilista. E eu visto essas grandes mulheres, assim como você, né? A Michele Bolsonaro, Soraya Moraes, Rose Nascimento. Então eu tenho essa honra, né? Para mim é um privilégio, né? Vestir essas grandes mulheres assim, ungidas de Deus, né? E você é casada, que você falou do seu esposo, tem Menina, filhos? casada, casadíssima. Meu marido é um gato, a Tati conhece. Sou casada há 33 anos. Pronto, revelei minha idade. Agora não tem botox que segura, né? Agora revelei a idade. Sou casada há 33 anos com um marido especial. Ele, tudo que eu sou, primeiro ao Senhor Jesus, né? Porque já estava escrito, né? O Salmo de número 139, versículo 13 em diante. Davi vai dizer que todos os nossos dias estava escrito antes, né, da geração do mundo acontecer e tal. Tudo que aconteceu assim na minha vida, de fato, é sobre ele, é por ele. E então eu procuro realmente não negar. Se eu não puder falar do meu Senhor, de fato se ele não puder estar, se ele não for o principal convidado, eu também não sou. Então eu não aceito. Mas aqui como pode falar da grandeza dele, Que é muito grande. dos milagres dele, que ele é maravilhoso, né? Então eu estou aqui. Gente, é incrível. Essa mulher, só de ela chegar nesse ambiente, parece que a luz está inteira nessa sala, não é, pessoal? Glória a Deus. Então, Aleluia, assim, Jesus. que Pra tua coisa glória, mais Senhor. linda, que coisa mais linda, uma energia, uma felicidade, Ai, porque a o gente é estado, feliz. eu falo que a alegria é um momento, mas um estado tem que ser sempre, né? Vou pegar essa tua fala, porque na verdade eu criei para a minha vida um estilo de adoração. Entendeu? A Bíblia fala em São João que Cristo procura quem o adore em espírito e em verdade. Isso. Então, assim, servir a Deus não é uma religião, né? Servir a Deus é amá-lo acima de qualquer coisa e entender que a adoração está principalmente em servir o próximo, tá? Servir o próximo é um tipo de adoração.
porque foi esse o propósito de Cristo, né? E eu criei para a minha vida esse estilo de adoração. Então, assim, eu faço todos os meus dias como se fosse o último dia, porque de Cristo, de verdade, Cristo está voltando, né? E Cristo pode voltar individualmente para cada pessoa, né? Gente, eu acordo, olho para o céu, falo, Senhor, obrigada. Porque eu entendo que cada vez que o Senhor devolve a nossa alma para o nosso corpo, Ele está dizendo assim, eu acredito em você. Como que você entrou em tudo isso? Sempre você foi desse jeito? Como que foi? Eu acho que eu nasci assim. Eu acho que eu nasci com essa alegria de viver. Eu acho que Deus realmente, de fato, sempre teve comigo nesse projeto, nesse chamado. E eu nasci assim. Eu sempre fui muito feliz, muito faladeira. Aos 13 anos, eu conheci o Senhor Jesus. E ele deu uma virada na minha vida. E o que era bom de mim como ser humano ficou melhor, né? Então, assim, realmente, Cristo, quando ele entra na nossa vida, ele entra para fazer essa revolução. Então, eu costumo dizer assim, que a palavra do Senhor diz, vinde todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, de fato, a gente, quando não conhece a Cristo, a gente tem uma alegria, porque eu nasci feliz, mas quando você entende que Cristo é amor e que no mundo tereis aflições, e sim, eu tenho um problema com todo mundo, muitos problemas, não conseguia engravidar, tá aqui a minha filha, eu lutei por 10 anos para poder ter a minha filha, fiz muitos tratamentos, muitas decepções, muitas frustrações. Então, assim, como todo ser humano, a gente tem as nossas demandas de decepções, de tristeza, mas quando você está com Cristo, você sabe que Ele está ali com você. Então, Cristo me fez vencedoras em todas as partes da minha vida, em todas as minhas situações. Mas você encontrou Ele muito cedo, Muito né? Muito cedo. E eu queria que você falasse como que você encontrou, porque eu cheguei no fim do poço para eu encontrar Ele, entendeu? Então, na verdade, assim, eu ouço muito as pessoas dizerem assim, quem não vem pela dor, vem pelo amor. Eu, graças a Deus, eu fui pelo amor. Pelo amor. Eu era uma pré-adolescente, né? E foi justamente quando, posso falar que é a igreja, porque a igreja do Edir Macedo, a Universal, lá eu conheci o Senhor Jesus, estava sendo implantada, né, em 87, e a minha tia, que é a minha segunda mãe, a tia Celina, ela recebeu um convite e eu sempre fui. Quando eu era católica, eu estava sempre nas procissões. Eu sempre, de alguma maneira, eu sempre queria estar perto de Jesus. Eu sempre busquei, eu sempre estava na missa. Então, os padres sempre me chamavam para ler e tal. Fiz primeira comunhão tudo, até os 13 anos. E eu sempre, dentro de mim, Cristo borbulhava dentro de mim. Então, eu tinha vontade de conhecer, de saber quem é esse Deus que, para muitas pessoas hoje, ele ainda não é um Deus distante, mas não. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, né? É maravilhoso isso, é muito bom. E quando você descobre isso, você vê que o céu não é distante, você se sente amada porque ele mora dentro de você e é muito especial. Então, enquanto muitos foram realmente por um problema, por uma dor, tal, eu não. Eu fui porque eu queria conhecê-lo. É curioso isso. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Vocês sabem o que é o dom de línguas? No primeiro dia que eu fui na igreja, eu não sabia nem o que era. Sabia, né? E aí o pastor veio na frente. Olha a intimidade. Nossa, que entrevista maravilhosa. E eu fui na frente e eu comecei a falar em línguas. Porque, assim, de fato, eu tinha muito essa loucura, esse desejo de conhecê-lo. Eu sempre amei. E eu fui batizada a primeira vez que eu fui no culto. E daí, nunca mais eu larguei o Senhor. E eu sou a primeira pastora da minha família. Ó, que orgulho. Obrigada, Senhor, porque eu nem mereço, mas o Senhor me escolheu. Eu me emociono porque, assim, a minha filha sempre fala assim para mim, mãe, você veio da Bahia
E de repente você ficou uma pessoa tão conhecida. E eu sempre falo assim para ela, filha, não é sobre mim, é sobre ele. Ela, mãe, você é assim, da tua família, tudo você é a primeira. Você foi a primeira a fazer faculdade, você fez televisão, você fez rádio, você conhece mais de 25 países. Mãe, o que Deus fez na sua vida. Então, na verdade, eu não tenho nem direito de ficar sentada. O Senhor é tão bom comigo que eu tenho que ficar de joelho na presença de Deus, porque a bondade dele me encontrou. O favor de Deus me encontrou de uma maneira sobrenatural, sabe? Realmente eu sou apaixonada por ele. Não é sobre coisas, porque a minha riqueza está dentro de mim. Não é sobre coisas materiais, porque eu não corro atrás disso, porque assim, eu entendo que a minha riqueza é Cristo. E a Bíblia diz, buscai primeiro a justiça, o reino e as demais coisas são acrescentadas. Então, assim, eu nunca vou buscar nada dessa terra, porque automaticamente Ele sabe do que eu preciso. Mas é sobre realmente entregar a palavra dEle, falar sobre Ele. Numa tarde maravilhosa dessa, não tinha como ele ser o principal convidado, né? Bom, ela já é mais bonita que eu. A maquiagem dela foi feita por profissional, enquanto a minha eu que fiz. E ainda vou borrar a minha. Ah, tá feliz, Senhor? Palmas para ti, Jesus. Então, é assim, eu costumo dizer que não importa onde eu esteja, onde Ele quer me usar, eu deixo ser usada, porque eu vivo para Ele, né? Você consegue estar assim, tão presente. Ensina a gente. Você tem que inserir o Senhor Jesus no teu ser. Você já acorda sendo grata. Senhor, eu estou viva. Gente, eu estou com 52 anos. Hoje, no Brasil, a pessoa viver com 52 anos é um sobrevivente, porque a pessoa sai, às vezes não pode voltar, é bala perdida, é assalto. Então, assim, eu me sinto honrada, eu falo, Senhor, muito obrigada por estar nesse momento, né, assim, de poder viver. E é um estilo de vida a adoração, é realmente não lembrar dele num momento, que vai dormir. Não, ele está dentro de você. Porque quando o Senhor Jesus ele disse aos discípulos, ficai aqui, até que venha sobre vós o Espírito Santo. Então ele está dentro de nós, o próprio Deus dentro de nós. Sabe o que é isso? E eu brinco assim, eu falo, quando eu chegar no céu, porque eu vou para o céu, porque o céu é meu limite, eu não abro mão. Não abro mão. Eu pago o preço que for, mas Jesus, eis-me aqui, vou para o céu. E aí eu falo assim, que eu vou brincar com Abraão. Eu falei, Abraão, hein, você foi o cara. Porque a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Nossa, oi, hello. Abraão, amigo de Deus. E aí a gente vê o Novo Testamento, os discípulos andando com o Senhor Jesus. Mas foi reservado para nós do século XXI algo primordial. Ele mora dentro de nós. Aí eu vou falar assim para ele, e aí, Abraão, você achou que era o cara, né, sendo amigo de Deus? Eu vou falar pro Paulo, que eu adoro o apóstolo Paulo, e aí? Ou Lucas, que andou com o Senhor Jesus, você achou que vocês estavam com tudo, que andava com o mestre? Mas nós do século XXI, a gente tinha ele dentro de nós. Só tem que acessar, né? Acessar. Porque ele está dentro de nós, então assim, ele quer ser convidado para tudo, né? Vai tomar banho, louvor. Vai dirigir, louvor. Nossa, você é uma bênção. Você que é, me dá essa beleza, loura, me deixa loura aí, né? Aumenta as luzes. Então, assim, tem que inserir ele, buscar ele, acessar ele, ficar com ele, acordar com ele, dormir com ele, viver com ele. E as pessoas não têm esse entendimento. A gente tem que ter um relacionamento, de falar com ele, de conversar com ele, você entende? Não só de, Senhor, me ajuda. Quando você tem um bom relacionamento com ele, você nem precisa pedir ajuda. Você acredita? Não precisa, porque ele sabe o que eu preciso, você entende? Então, assim, se você se entrega fazendo a obra dele, falando dele, servindo ao reino, minha irmã, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque ele vive dentro da gente. Deus faz parte da minha vida, ele anda
caminhando comigo. Eu permiti que isso aconteça, mas eu ainda acho que eu preciso mais essa unidade, esse relacionamento. Uhum. E eu estou muito, muito, muito grata e muito emocionada por você estar aqui. Ah, eu que É uma coisa, estou. é muito forte que você Muito tem, o que você obrigada. carrega. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Fofos, ative o sininho, curte, compartilha. Manda pro seu amigo, por favor. Gente, com um pedido desse vocês vão mandar, né? Por favor. Ai, você já falou tanta coisa boa, tão linda. Você vai deixar uma mensagem para os fofos aqui que estão no nosso canal? Eu vou deixar assim uma mensagem, mas como a gente falou muito de estilo de vida com Cristo, né? Inserir Cristo no nosso dia a dia, em todo o nosso ser, deixar aqui uma passagem que eu gosto muito de 3 amigos do Senhor Jesus. Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia os descreve, o Senhor Jesus chegava, hospedava, bebia suco, comia pão de queijo, como eu comia aqui, enfim. E um certo dia, Lázaro, amigo do Senhor Jesus, ele ficou doente. E aí, como ficou essa família? Como assim? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava 3 dias distante, né? E eles mandaram um recado. E ele não foi. E ele não foi porque era um propósito, né? Tudo na nossa vida que acontece, a gente pede as coisas para Deus e a gente parece aquela criança birrenta que a gente quer. E às vezes o Senhor não nos dá, porque tem coisas que é para a glória de Deus. E essa doença não era para a morte, era para a glória de Deus, para que hoje nós tivesse acesso a essa história. E a Bíblia vai dizer que a diferença entre Marta e Maria era realmente o estilo de vida de adoração. Enquanto a Maria, imagina que o Senhor Jesus chegava e ela já se jogava aos pés do Senhor Jesus, querendo ali ouvir a Torá. Então, e a Marta, a Bíblia vai dizer que ela era uma excelente serva, mas ela estava mais preocupada em como servir o Senhor Jesus, de repente amassar um bolo ali para ele, para os seus discípulos, mas ela não era aquela mulher que estava aos pés de Jesus igual a Maria. Então, a minha mensagem que eu quero deixar hoje aqui para vocês é que a diferença de quando você serve o Senhor Jesus todos os dias na tua vida, que você confia, quando chega a doença, você não vai se desesperar, porque você vai se lembrar que Jesus é nosso amigo. E aí a Bíblia vai dizer que Marta, ela ficou em desespero, mas se o Senhor Jesus estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não estaria morto, Ramanda e achou. Mas em compensação, aquela que tinha o estilo de vida, o estilo de vida faz a diferença em nossa vida. O estilo de vida com Cristo é a mesma coisa de uma pessoa que é fitness, não é igual a mim. Cheguei aqui comendo bolo, é outra coisa. E aquela pessoa que é fitness, tem um estilo de vida, vai comer direito, vai malhar, pode estar um frio, vai malhar. O estilo de vida. E eu costumo dizer que o estilo de vida com Cristo é assim também. Ai, tá muito frio, mas eu vou adorar. Ai, eu tô com dor de cabeça, mas eu vou adorar. Então, e aí a Bíblia disse que enquanto a Marta estava desesperada, a Maria estava cheia de confiança. Ela sabia que mesmo que o Senhor Jesus tivesse demorado, algo ia acontecer. Tanto é que quando a Marta sabe que o Senhor Jesus está chegando, ela vai de encontro a ele e meio audaciosa, sem entender muito, ela meio brava. Se o Senhor estivesse aqui, o Jesus, calma. Calma que ele vai ressuscitar, mas ela está tão aflita, ela está tão preocupada com o problema, está tão angustiada com as coisas do dia a dia, que ela não consegue raciocinar para dizer, pera lá, eu estou diante do Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, se ele não puder fazer alguma coisa, quem vai poder fazer? Não, porque é assim que nós somos. O dia a dia nos distrai, o dia a dia nos deixa tão preocupado que a gente não consegue acessar ele. Mas a Bíblia diz que quando a Maria vai ao encontro dele é diferente, porque ela dentro dela, ela sabe que ele é o Filho de Deus e ela aprendeu com ele, ela tem estilo de adoradora. E ela já foi cheia de fé, cheia de confiança, porque a diferença
é a fé, é a confiança. E ela chegou diante dos pés do Senhor. E a Bíblia disse que ela falou que o Senhor chorou. Imagina o que Deus viu no coração da Maria para Jesus chorar. Então é essa mensagem que eu quero te dizer. É o estilo de vida que faz a diferença quando a doença chega. A depressão, a tristeza, as angústias, as labutas da vida, que no mundo tereis aflições. Então a gente não vai, a gente é crente, não vai ter aflição. É o contrário, eu costumo dizer que a vida do crente não é fácil. Quanto mais eu falo, gente, o crente não deu minutos de paz. E então assim, quanto mais você serve a Deus, você agrada a Deus, mais a tua vida tende a ter ali os tratamentos, os processos de Cristo, e é para a glória de Deus. É muito lindo, tudo essa palavra que você falou por último serve muito para mim. Amém. E assim, eu creio nessa palavra que você Amém. falou. E a gente muda a nossa vida, o nosso estilo de vida muda a nossa vida. Eu tenho certeza que eu tive a cura de tudo, entendeu? E que bênção, que bênção, Zizi. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Nossa, que muito coisa mais obrigada. linda. Muito obrigada.